Nós vamos trazer agora a matéria produzida pelo nosso repórter Maicon Rios e o nosso cinegrafista Márcio Chaves. A nossa equipe esteve visitando exatamente alguns moradores, algumas residências ali mais próximos, exatamente de onde começaram os primeiros focos do incêndio da última segunda-feira, registrado aqui no município de Itapajé, exatamente aqui nessa serra, né, do bairro Santa Rita, Rua Damião Martins Salles, ali algumas áreas, algumas residências muito mais próximas exatamente dessas chamas, desses incêndios, e que assustaram, né, esses moradores, as chamas altas, a fumaça, enfim, causou realmente muito temor, muito pânico em alguns moradores ali dessa região. E a nossa equipe foi lá exatamente para ouvir esses relatos, né? Relatos dessas pessoas que vivenciaram esse momento e que, na verdade, todos os anos, principalmente essas pessoas que moram ali mais próximas exatamente dessa vegetação mais densa ali da serra, acabam enfrentando, acabam passando por esse tipo de situação. Vamos conferir a matéria. Na noite da segunda-feira, dia 16 de outubro, novamente foram registradas queimadas aqui no município de Itapajé, desta feita na região de Serra, no bairro Santa Rita. De vários pontos da cidade era possível ver as chamas consumindo a vegetação. A nossa reportagem veio até algumas casas que ficam bem próximos de onde o fogo aconteceu, mais precisamente nas ruas Damião Martins Salles e Rua Raimundo Nabor Bastos. Aqui tem casas que ficaram muito próximas de onde o fogo alcançou. Nós conseguimos ouvir depoimentos de pessoas que comentaram conosco a situação de preocupação que vivenciaram durante esta queimada. Aqui na Rua Damião Martins Salles, a reclamação dos moradores é geral, principalmente de quem mora aqui mais próximo dessa área da serra. Estamos no bairro Santa Rita, onde foram registrados vários incêndios na noite desta segunda-feira, aqui em Itapajé, e moradores que não querem se mostrar porque até então temem algum tipo de situação, mas gravam conosco um depoimento. Eu iria conversar com uma moradora, bem próximo mesmo aqui, onde o fogo alcançou. Ela se chama Rosa. Todos os anos é essa mesma coisa, sempre, todos os anos, esse mesmo problema. Dona Rosa, o fogo chega muito próximo aqui à casa de vocês. Há medo também desse fogo chegar até as suas residências? Sim, mesmo porque vem caindo aqueles pedaços que vem queimando, a gente teme que cai em cima da casa e incendeie as coisas. A sua nora Pormeira até teve que deixar a casa? Isso, foi dormir fora porque ela também está doente, com problema de saúde. Ela não pode estar pegando sujeira e a casa também estava praticamente o fogo aqui bem próximo da casa dela. E a sujeira, muito trabalho hoje para vocês, hein? Muita sujeira, muita. Se vocês pudessem estar de frente com uma pessoa destas que coloca fogo nessa serra, o que vocês gostariam de pedir? Que, por favor, se conscientizasse, não fizesse mais isso, porque todos os anos a gente tem esse mesmo problema. Sempre tem, aqui em cima tem crianças e idosos que têm problema de saúde, todos os anos essa mesma coisa, que as pessoas se conscientizassem que isso aqui é errado. A situação de muitas casas aqui na Rua Damião Martins Salles é esta. Os moradores amanheceram o dia, nesta terça-feira, lavando as residências, que ficaram muito sujas por conta aquele pó preto que advém, né, da região onde ficam residências próximo aonde há queimadas. E com a permissão do morador, nós conseguimos adentrar esta residência, na casa do seu Lidevan. Ele que, inclusive, amanheceu o dia com a família assim, lavando a casa toda. Seu Lidevan, é uma situação complicada de vocês quando acontecem essas queimadas, né? Boa tarde. Boa tarde. Sim, porque todos os anos é desse jeito, sabe? Que essas queimadas prejudicam muito a gente aqui. E as crianças também, né? Morde o pó e a fumaça de ontem. Quando foi a queimada, foi a cor horrível aqui dentro de casa. Preto, sabe porque é preto? Aí a gente vai, mas no mesmo instante suja de novo. Eu queria uma consciência do povo que bota fogo nessa serra aí, que parasse de fazer isso, né? Porque prejudica tanto a sociedade como nós também, né? Além da vegetação, põe em risco a saúde de vocês, adultos, e das crianças principalmente. Sim, precisamente. Porque isso aí que bota isso aí não é de ser humano, é desumano essa pessoa. Outra casa muito próxima, também aqui aonde o fogo alcançou, fica na Rua Nabor Bastos, também é Santa Rita. Inclusive uma senhora, ela ficou muito apreensiva com essa situação. Como é o nome da senhora? Helena. Helena de quê? Maria Helena Coelho da Silva. Dona Helena, qual a sensação que vocês têm quando veem o fogo tão próximo à casa que vocês moram?
Eu fiquei desesperada. O fogo aí, ó, se alastrando. Eu fiquei aqui sem poder fazer nada. Porque tem o meu pai ali, que é acamado. E eu fiquei aqui doidinha para descer, para acudir eles e acudir minha casa. Eu não podia fazer nada, porque é uma hora dessa a gente fica aqui tentando salvar as coisas que a gente sofre tanto, né? Para erguer essa casinha aqui. E nessa hora vocês têm medo de perder tudo? Tu é doido, é horrível mesmo. Todo ano acontece isso. Desesperado, todos os anos acontece isso. Só porque no ano passado o fogo passou lá por longe, né? E aqui foi mais bem próximo a nós. E é horrível mesmo. A fumaça fica aqui, a sujeira, né? Quando começa o fogo chegar próximo da casa de vocês aí, qual a situação que vocês, você não pode descrever para nós o momento que o fogo fica chegando próximo à casa de vocês? É que nós vamos morrer, todo mundo queimado, porque nos outros anos eu não tinha ficado desse jeito não, mas agora foi alto demais o fogo, veio alto, nós estávamos aqui filmando. O fogo veio assim, por rumo da cara da gente, aí nós fechamos a porta. Aí o meu marido foi, bora descer tudo lá para baixo. Saber quem coloca fogo nessa vegetação é muito difícil, mas a senhora tem algum pedido para as autoridades, para essas pessoas também? Que vigie mais quando a gente chamar uma pessoa de autoridade, aparecer aqui para saber como é que a gente tá, né? Eu chamei o Corpo Bombeiro, eu liguei, eles disseram que já que chegava aqui, não chegaram de jeito nenhum. Não aparece ninguém aqui, ninguém. Mas está chegando a política, o pessoal da política no próximo ano vão subir aqui, tenho certeza. Mas na hora que a gente precisa, negativo, não aparece um aqui. E aqui no bairro Santa Rita eu converso com o Auricélio Brito, coordenador da Defesa Civil em Itapajé. Auricélio, diante de mais esta queimada, que providências foram tomadas ou ainda podem ser tomadas pela Defesa Civil em atenção aos moradores dessa área da cidade? O que eu tenho a dizer, né? Lamentável a situação dessa daqui, que já mais um de tantos já aconteceu, né? E a gente está tentando, trabalhando, a gente vai divulgar, vai fazer conscientização, a gente vai fazer trabalho de divulgação para conscientizar as pessoas, né, em relação a isso aqui, esses incêndios que estão acontecendo. Essa parte aqui, onde aconteceu ontem, né, é uma das partes que a gente mais vinha batendo, mais vinha conversando, tentando conscientizar as pessoas que poderia acontecer. Teve 2 seminários agora que a gente passou no auditório da Emates, né? Agora, o último agora foi dia 11 desse mês. A gente esteve presente aí, os órgãos, a gente convidou 31 instituições, apenas 5 compareceu para que pudesse conscientizar com a palestra, informando a situação que ocorre, que possa ocorrer nesses incêndios, que traz, né, o transtorno à população que vem aqui, sofre com esse pó que corre, que voa no ar e pode causar o mal respiratório às pessoas, né, adultos, às crianças e a população em si, né? Que a gente possa conseguir êxito também na brigada, né? Na brigada de incêndio, que a gente possa dar uma resposta de imediato, mas o correto é a prevenção, né? Porque depois que acontece fica um pouco difícil de a gente contornar a situação. Foi presenciado a altura do fogo que ocorreu aqui ontem, fica impossibilitado de a gente tentar debelar essas chamas. A gente entrou em contato com o Corpo de Bombeiro, a gente pediu apoio ao pessoal de Uruburetama. Eu estava com o chefe do Departamento de Defesa Civil de Uruburetama ontem em Fortaleza, e infelizmente ontem aconteceu um incêndio de grande proporção ali entre o Mirim e o Uruburetama. A equipe do Corpo de Bombeiro passou praticamente o dia todo ontem, e a equipe também dos brigadistas de Uruburetama, infelizmente impossibilitando a vinda até aqui para dar esse suporte. Durante a observação das chamas consumindo aqui a vegetação,
Vários moradores até nos relataram que ligaram por diversas vezes para o Corpo de Bombeiros Militar. No entanto, a resposta em que eles tiveram dos bombeiros é de que os caminhões-tanque que eles dispunham e de que as mangueiras também não seriam suficientes para alcançar essa região de serra onde o fogo consumiu na noite desta segunda-feira toda essa vegetação. Com imagens de Márcio Chaves, repórter Maicon Rios. Agora já são 12 horas e mais 20 minutos, 12h20. É triste, é lamentável realmente que ano após ano a gente tenha que registrar a mesma situação. A gente quis buscar exatamente abordar esse assunto até por um ângulo diferente, por isso mesmo que a nossa equipe visitou algumas moradias, algumas residências ali bem próximas exatamente dos primeiros focos de incêndio e atingidas, logicamente, por essas chamas mais altas, mais intensas. Essa conversa com moradores, exatamente para a gente sentir a sensação deles, o sentimento deles, né, em passar por isso todos os anos. E como a moradora relatou ali, né, esse ano as chamas parece que estavam realmente bem mais fortes, mais intensas realmente. Causou pânico ali para algumas pessoas. A questão respiratório, problema, os danos causados para crianças, né? Teve o pai que relatou aí toda essa situação, idosos, pessoas que já têm problemas respiratórios, né? Sofrem ainda mais exatamente por conta disso. Essa questão das queimadas ou dos incêndios criminosos, porque isso é um ato criminoso, acontecido aqui em Itapajé todos os anos, lamentavelmente, é uma questão que de fato precisa de um amplo debate. Mas a gente não pode aqui deixar de, exatamente ao abordar esse assunto, né, colocar exatamente duas situações. Primeiro, a responsabilidade do poder público, obviamente, né, o poder público, e se a gente pegar por base exatamente, né, a nossa região, a realidade nossa aqui, nós temos a necessidade de criação, de implantação de uma brigada militar, que foi uma situação debatida, inclusive, no primeiro seminário que aconteceu, para discutir ações preventivas nesse sentido, né? A gente sabe que tem todo um trâmite burocrático, mas essa é uma demanda urgente aqui para o município de Itapajé. Nós temos uma necessidade de aumento do efetivo da Defesa Civil aqui do nosso município, para conseguir exatamente em situações como essa, dar um suporte ou tomar algum tipo de medida, né, para conseguir exatamente fazer com que esse problema possa ser minimizado, né? Obviamente que as ações elas precisam ser mais preventivas exatamente, porque depois que as chamas tomam de conta é muito difícil. Acho que da forma que estava ali na segunda-feira, nem mesmo o Corpo de Bombeiros, caso tivesse comparecido aqui no município, não iriam conseguir debelar as chamas, porque realmente eram chamas muito altas, a vegetação está toda seca, né? Então pegou fogo ali, pronto, consome realmente tudo. E as imagens aéreas, inclusive fazer um agradecimento aqui ao Henrique Loreto, né, que nos cedeu exatamente essas imagens aéreas e mostram ali completamente a vegetação destruída, né, totalmente destruída. Então tem esse lado. O poder público, obviamente, ao meu ver, tem de fato uma responsabilidade muito maior no sentido de puxar esse movimento, no sentido de conscientização, de mobilização, para a gente tentar fazer com que esse problema seja resolvido e a gente, se não acabar com ele totalmente, mas pelo menos minimizar para os próximos anos, porque esse ano também, né, o caos já foi instaurado aqui no nosso município e essas nossas serras, já a vegetação consumida por essas chamas, né, tanto aqui das Torres, como essa aqui exatamente, né, da Santa Rita, parte ali daquela região também próxima ao residencial Conviver, já foi, né, criar a brigada militar, aumentar o efetivo da Defesa Civil, campanha de conscientização envolvendo exatamente a sociedade como um todo, os mais variados setores da nossa sociedade, igrejas, as unidades de ensino, associações, sindicatos, enfim, todo mundo precisa estar engajado nesse movimento. E aí o outro ponto, partindo exatamente dessa questão do envolvimento, da participação, da responsabilidade de todos, é exatamente o envolvimento da sociedade, né? Porque, como eu falei ontem, eu acho que é praticamente impossível que alguém naquela região ali
não tenha tido nenhum tipo de informação ou percebido algum tipo de movimentação de alguém que tenha iniciado esse fogo. Eu acho que é praticamente impossível. Assim como também nessa região aqui da Serra das Torres, eu acho que é praticamente impossível que não tenha alguém, um ser vivente, que tenha algum tipo de informação de quem sejam as pessoas que todos os anos botam fogo nessas duas serras aqui, nesses dois lados aqui da nossa cidade. Acho que alguém consegue ter algum tipo de informação. Se não uma informação exatamente concreta, né, com a real identificação, mas pelo menos uma suspeita. E essas informações, elas precisam chegar às autoridades, porque, repito, não adianta só cobrar do poder público. A gente, nós como um todo, sociedade, se a gente tem alguma forma de contribuir com isso, vamos contribuir. Se você tem algum tipo de informação e sabe de alguém que está cometendo isso, que comete todos os anos esse mesmo crime, né, porque, repito, isso é uma prática criminosa, isso é passível de prisão, de multa, e somente quando nós tivermos pelo menos a primeira pessoa, né, que é responsável por esses atos sendo punida e isso sendo tornado público, a gente vai conseguir coibir de fato, né, se não 100%, mas pelo menos diminuir. É por isso que é preciso todo mundo, né, estar envolvido nisso. Porque não adianta só a gente reclamar, não adianta só achar ruim que a casa fica suja, que a fumaça toma de conta das ruas, que compromete, né, a saúde de muitas pessoas, que o nosso clima está mais quente e esse tipo de ato contribui muito exatamente para essa condição climática de calor que nós estamos vivenciando nesses últimos tempos. Não adianta ficar só reclamando se eu tiver a condição de contribuir nesse processo e acabo ficando calado, né? Então, são responsabilidades compartilhadas. Poder público, sim, tem uma responsabilidade, ao meu ver, muito maior, porque precisa exatamente, com as ferramentas que tem em mão e com as possibilidades, os canais que tem exatamente, até com outras autoridades, de conseguir viabilizar ações que possam minimizar esses impactos. Puxar também exatamente uma campanha de conscientização mais intensa. Mas se a gente pegar, por exemplo, a reunião que teve agora e as entidades, né, foram convidadas e uma quantidade mínima compareceu, então daí a gente já tira exatamente a questão da falta de interesse nessa causa. Aí a população do outro lado, exatamente, fazendo também a sua parte, né? Nós precisamos, todos nós, cobrar obviamente das autoridades, mas assumir todos nós também esse compromisso para que a gente consiga, né, finalmente, se não acabar 100%, o objetivo, né, seria esse, mas pelo menos minimizar. E essas pessoas que cometem esse ato criminoso, somente a partir exatamente desse tipo de envolvimento, né, de ação, de iniciativa, é que a gente vai conseguir chegar a essas pessoas, a esses criminosos que praticam esse ato todos os anos aqui no nosso município.